Fala, galera do Omute. Em meio a uma onda tão grande de digitalização, como é que uma marca com mais de 50 anos migra para o mundo digital? A gente está aqui com o Pedro Thompson, CEO da Exame, justamente para contar como é que é essa migração, esse desafio da marca na internet. Fala, Pedro, como é que você está, cara? Fala, Brunão, tudo bem, cara? Pô, uma honra estar aqui contigo, hein, bicho? De verdade. Super obrigado aí pelo convite, cara, de estar aqui no Omute. Que isso, prazer é meu. Acho que tem muita coisa para falar aí. Acho que o caso da Exame é um caso muito emblemático, assim, né? Do poder de uma marca, de uma credibilidade de uma marca. Queria ouvir de você que levou, né? A Exame é uma propriedade da BTG Pactual que leva vocês a procurarem a marca. E qual, na tua visão, foi o principal ativo assim, que vocês viram nela? Legal, Brunão. Excelente pergunta, cara. É uma pergunta que todo mundo faz, né? Porque o publisher em si, os veículos editoriais, eu diria que eles foram os primeiros a serem disruptados aí, principalmente por todas essas social networks, Instagrams, Facebook, até de certa forma o Google da vida, né? E o que a gente viu de valor ali, tá? A gente viu basicamente dois grandes valores. O primeiro deles, a marca, é uma marca que ela foi há muito tempo construída, tá? E aí ela é uma marca muito aspiracional. A gente fez muito focus group, muita pesquisa de elasticidade de marca, muita dinâmica para ver efetivamente qual é o que representa a marca, qual é o atributo da marca. A gente viu que é uma marca aspiracional no seguinte sentido: o estagiário lê Exame para virar analista, para ser contratado. O analista lê Exame para ser gerente. O gerente lê para ser diretor. Então ela mexe diretamente com esse viés aspiracional que transcende ali o mundo dos negócios. É de fato uma marca muito poderosa nisso. Ela tem 53 anos de idade e ela até tem um posicionamento muito interessante, que hoje quando a gente vai para o mundo jornalístico, aí é um fenômeno antropológico que a gente vive, cara. Ele ficou muito polarizado, né? O ser humano hoje tudo é fla-flu. Você não tem mais uma convergência, uma troca de ideias. Você tem polos, esses polos se agridem e quem tá de um lado não quer ir pro outro e vice-versa. E nisso, cara, você coloca os veículos de mídia. Você vai para os Estados Unidos e lá, muito bem delimitado, o posicionamento de cada veículo de mídia, isso é aberto. Aqui no Brasil é de uma ordem mais tácita, mas tem isso também. E nesse momento antropológico, digamos assim, de extrema polarização, a Exame, ela nunca teve um posicionamento político. Ela fala de política, mas ela não fala de política de maneira opinativa. Ela fala de política num contexto macro, o que a política vai implicar no mundo dos negócios, no mundo das finanças, do ponto de vista prático. Então, ela, até por esse posicionamento binário que a sociedade tem hoje em dia, a marca ficou muito preservada nesse sentido. Então, respondendo a sua pergunta, primeira coisa, marca é uma marca muito poderosa, tá? E a segunda coisa, cara, é o que a gente chama do real estate digital, do imobiliário, digamos assim, do location da Exame. A Exame hoje é um dos 5 maiores portais do Brasil em termos de visitação, tá? E isso, de fato, é um tráfego muito poderoso. É como se você fosse uma loja aqui, para quem é do Rio de Janeiro, etc., numa região super central, aqui no Rio de Janeiro, sei lá, na Uruguaiana, em algum lugar muito bem posicionado. E o site da Exame, o portal da Exame, tanto a plataforma em si, site e app, tem essa volumetria muito grande de tráfego. Então também acaba sendo uma super vitrine, uma super porta de entrada para N coisas. Então a gente viu ali uma marca muito interessante e um real estate digital de altíssimo nível. É interessante isso, né? Porque você falou aí de qualidade, a respeitabilidade, vamos dizer assim, a confiança, a coisa aspiracional da marca. Você falou de volume e você falou de uma certa isenção, né? Então tem uma espécie de um super spot para vocês. E aí, cara, pensando assim mais na marca e no que vocês têm que construir, quer dizer, o que veio junto da marca que tem valor, você já contou aí. Agora, o que vocês estão acrescentando, empilhando aí, que vocês acham que vai fazer com que isso se torne ainda mais importante, vamos dizer assim? Legal, cara. A gente vê, Brunão, que o conteúdo, a gente quer transcender o conteúdo efetivamente jornalístico, tá? A Exame é conhecida, é reconhecida pela excelência jornalística e vai continuar a ser reconhecida sempre por isso. Esse é o principal fluxo de pessoas que entram nas nossas plataformas ou compram a revista para ler Exame. Mas, por outro lado, a gente entende que o conteúdo, ele pode transcender simplesmente uma notícia. Ele pode ser além do informativo. E o que a gente vê nessa jornada além do informativo? Primeiro, a gente vê a questão de educação, e é uma marca muito propícia à educação. Então,
Então, a gente consegue ali pegar temas que são de alta procura dentro do nosso editorial e democratizar esses temas. Então, isso daí vai desde cursos preparatórios para técnicas de inovação na gestão, para coding, para a gente ter, por exemplo, um curso de Python, cursos de gestão de tempo e também essa questão de finanças. A gente entende que finanças pessoais, a gente tem a missão muito nobre, muito bacana de informar isso, e finanças especificamente, hoje, por diversos motivos, tá? Seja uma quebra de oligopólio bancário, seja uma taxa de juros aí super contingente, seja uma questão até mesmo de boa parte dos trabalhos que se tinham, plano de pensão atrelado, etc., acabou. Então, finanças pessoais hoje é um tema recorrente na vida de qualquer um. E é um tema que, por outro lado, você não acha no ensino básico, no ensino fundamental, e muito menos no ensino superior. São poucas carreiras que trazem uma educação de finanças pessoais. Então, esse item também de finanças pessoais, a gente quer democratizar. A gente entende que a gente tem autoridade de marca, que a gente tem conhecimento. Então, também, produzir educação, cursos, tá? Sejam cursos livres, sejam cursos preparatórios para algum tipo de titulação, seja até MBAs, que a gente já está lançando alguns MBAs, como também análise e recomendação de investimentos pessoais voltado para o grande público. A gente entende que é uma propriedade que a marca traz e que a gente consegue oferecer esse produto com excelência. A marca consegue abarcar isso tudo, né? Consegue abraçar isso e oferecer, agregando valor, né? Isso é a visão de vocês, né, Pedro? Exatamente. Totalmente, cara, totalmente. Aqui, de fato, é um posicionamento de marca. Perfeito. E olha só, vocês completaram 1 ano recentemente, né? São 200 pessoas de headcount, não é isso? Isso, aproximadamente 200 pessoas. Tá, time grande, time bom, né? E aí, como é que você está estruturando, né, esse time? Como é que você divide essa turma toda e como é que você está fazendo esse shift aí para digitalizar o negócio? Legal, cara, é basicamente orientação por produto, tá? A gente entende que a melhor orientação organizacional que a gente vai ter é por produto, não é por área, não é por atividade fim. Então a gente separa clusters e por produto a gente tem um squad. Então a gente tem um mini time ali que vai desde a parte de marketing / comercialização, desde a parte de dev, desde a parte ali de copywriting, de publishers e etc. Então a gente é muito orientado por produto. E como a gente, de certa forma, é uma marca de 53 anos, mas operando o line-up de produtos que a gente opera hoje é uma startup, digamos assim, cara, tem muita tentativa e erro. Então tem que ser ágil, tem que ser totalmente orientado por produto e cada vez mais conhecer o nosso cliente. Acaba que o pano de fundo, cara, disso tudo é muita tecnologia. Tecnologia ficou um assunto meio clichê, né, cara? Mas no nosso caso, o nosso produto, ele é infoproduto. Ele não é um produto físico, ele não é tangível. Então, a gente produz 100% canais online e também o nosso cliente final, ele tá no mar aberto online. Ele não é um cliente, digamos assim, um B2B, ou ele não é um cliente que a gente faz uma venda direcionada, um produto tailor-made. Não. A gente tá nesse mar aberto, nessa porradaria de conseguir trazer fluxo e converter isso nos nossos produtos. Você falou do mar aberto e isso é um super desafio, né, cara? Porque a gente concorre com tempo, né, com tudo ali, né, com uma mensagem do WhatsApp, com post aqui, com vídeo do Unmute, então tá tudo concorrendo e brigando entre si. E aí, nessa ótica, vocês enxergam, assim, as redes sociais como um aliado, como concorrente, assim, como é que vocês estão vendo isso? Olha, redes sociais, a gente vê que, por um lado, é um canal muito legal para pluralizar o nosso conteúdo. Hoje em dia, não tem alternativa, você tem que fazer uso de rede social, invariavelmente, tá? Mas quando você vai para uma rede social, digamos assim, para push pagos, efetivamente, é um modelo de aquisição de cliente muito caro. Eu acho, pensando fora da caixa, fugindo desse lugar comum de pagar verba para redes sociais em si, você tem caminhos alternativos, mais trabalhosos num primeiro momento, mas muito menos custosos do que rede social. Costumo comparar que redes sociais, cara, para fazer aquisição de cliente pago, é comparado a você ter um problema crônico de saúde e tomar uma aspirina, tá? Num primeiro momento vai resolver sua dor, mas, cara, o que tá por trás, o labirinto, é muito mais complexo que isso e não é resolvível via isso, entendeu? Não é trivial, né? Você mata a consequência, mas não mata a causa, né? Exato, cara, exato. Pedrão, vem cá. Bruno, não adianta. Esse play orgânico é um play complicado, né? E eu acho que o que você falou, acho que para o longo prazo é de cara o mais legal. Eu entendo, assim, o dilema de vocês de ter que estar, né, nas redes sociais, porque é um pouco que você falou da Uruguaiana, eu sempre brinco que as redes sociais são shopping centers, né? Você tem que estar porque é onde as pessoas estão passando, você tem que ter uma vitrine ali. E deixa eu perguntar outra coisa, você foi CEO antes da Estácio, né? Quer dizer, que é um super grupo de educação. E aí, o que você traz dessa tua experiência para Exame, cara? Legal, ótima pergunta, Brunão. A Estácio, eu tive o privilégio de passar pela Estácio no momento que ela estava, digamos assim, se digitalizando. O dilema que a gente enfrenta na Exame hoje, que é sair de um publisher, que era basicamente conteúdo escrito, mandatoriamente revista,
revista, e a partir da produção quinzenal de revista se desdobrava todos os outros processos, dentre eles alimentar o website, abastecer o CRM, etc., mas o basal era a revista. Quando eu entrei na Estácio, é justamente o mesmo dilema, que era 92 campi ali, com salas de aula, e a gente, o EAD, o ensino à distância, sendo uma tendência, todo mundo querendo consumir, tendo uma compressão de preço, um ganho de escala, e até uma facilitação, quando eu entrei, do ponto de vista regulatório, que o mercado começou a crescer ali, e não no ensino presencial. Então, a gente teve que ser muito mais assertivo em relação à oferta de produtos online e, principalmente, também em relação à aquisição de clientes. Como é que a gente trazia esses clientes? Era um jogo de gerar lead e depois começar a converter esse lead via call center, via push, via N atividades. Era um jogo de posicionamento online, aonde estava o tráfego dos meus clientes e me posicionar aí. Pô, era um jogo de produto pra caramba. A gente tinha uma esteira de criação de produto de ensino à distância, que ela tinha um lead time aí de mais ou menos 12 a 18 meses. A gente teve que encurtar para 3 meses para atender demanda. Então, cara, eu tive muita sorte que eu entrei na Estácio justamente nesse boom do ensino à distância, dessa democratização do ensino à distância, em paralelo a empresa sendo carregada para esse meio digital. E agora, de certa forma, é a agenda que a gente está tendo aqui na Exame. Legal, muito bom. E você ficou lá até quando, Pedrão? De quando até quando? Eu fiquei na Estácio de março de 2016 até dezembro de 2018. E numa super reviravolta, né, cara? Foi uma super reconstrução da empresa, né, cara? Cara, foi um desafio bacana. Foi um desafio bacana. A gente conseguiu ali dar uma bela aliviada em relação a custos, tá? E principalmente também em relação a produto, cara, em relação a posicionamento. A principal proxy que tem de um tamanho, digamos assim, quando você vai para o ensino à distância, são os polos, né? Quantos polos você tem? Que polo ali é uma microunidade num determinado lugar, que é onde é o hub, que você faz uma facilitação ali para o aluno. O aluno assimila todo o conteúdo de qualquer device, mas ele tem que recorrer ao polo para, no mínimo, fazer 2 avaliações por semestre. E a principal proxy que a gente tinha de volumetria da operação online da Estácio era a quantidade de polos. Quando eu entrei na Estácio, a gente tinha aproximadamente aí 170 polos, tá? Pô, em dezembro de 2018 a gente tinha mais de 800. Então foi uma agenda de crescimento nesse sentido, cara, muito legal. E o bacana é que agora até em função de Covid, né, esse negócio agora, o ensino à distância, ele tá lato sensu, digamos assim, ele agora transcendeu para ensino básico, ensino fundamental e etc. É um caminho sem volta. Pô, a Estácio, cara, foi super vanguardista nesse sentido. Lá na Globo.com, cara, eu passei anos lá, né? A gente tinha um dilema, e durante algum tempo eu cuidei lá da home da Globo.com como produto, né? A gente entendia como ela como um produto importante, que tinha que distribuir todo o tráfego pelas outras áreas e tal. E sempre houve ali uma preocupação entre oferecer para o usuário o que era editorialmente mais relevante e, ao mesmo tempo, começar a tentar fazer um mix para recomendar conteúdo personalizado de acordo com o gosto do usuário. Por quê? Porque a gente tinha, no meio, uma homepage, vamos dizer assim, uma página. De um lado, a gente tinha 12 milhões, não lembro exatamente na época, 12 milhões de visitantes únicos, e do outro, 4 mil matérias diferentes sendo publicadas por dia. E a gente não tinha espaço hábil na página para conseguir fazer uma página, né, naturalmente, para oferecer todo esse conteúdo. Então, era uma questão, assim, importante lá. Naturalmente, a questão editorial é muito forte na Globo, né? Então, o que o editor fala, as pessoas buscam a Globo para ver essa orientação editorial, mas eu queria entender, do teu ponto de vista, como é que você consegue fazer esse blend entre alguém te falar, ó, isso aqui é importante, e ao mesmo tempo você conseguir ver lá a coisinha que pode ser mais interessante para você. Legal, cara. Isso, na verdade, é um grande quebra-cabeça, tá? Que eu acho que até hoje ninguém consegue efetivamente operar. Foi até engraçado, que eu gosto muito do Paulo Francis, e tava revendo a participação dele no Roda Viva. E ele falou um negócio no Roda Viva que foi espetacular. Isso daí há 27 anos atrás, em 94. Ele falou, o posicionamento dele era o seguinte, quando falavam que ele tava ficando impopular. E ele falava, olha, eu sou impopular, eu escrevo pra mim. Se alguém quiser ler, bacana. Se não quiser ler, dane-se, entendeu? Então, quer dizer, cara, eu acho que você ali tem que configurar. Você, na verdade, tem que, de certa forma, conseguir oferecer tudo. Você tem que ter uns medalhões ali, tipo Paulo Francis, que você vai ter um público super nichado, mas também totalmente devoto, engajado. E você também tem que estar ligado para a parte de alta frequência, o que é headline, o que é acontecimento, que é o topo do teu funil. Então, de certa forma, é você construir uma jornada. A Exame, ela era muito, vou te dar um exemplo, tá? A Exame, ela era muito reconhecida, digamos assim, editorialmente, por uma linha de negócios, mas ela ainda não tinha um reconhecimento tão grande no mercado financeiro. Efetivamente, ninguém que quisesse saber tendências de taxa de juros, de como é que foi o fechamento do Bovespa, IPOs, etc., se conectava tanto na Exame. Tinha outros portais. E a gente viu que era um posicionamento super estratégico. E, de certa forma, até para oferecer aos nossos
infoprodutos, a gente tinha que se estabelecer lá. O que a gente fez? A gente abriu um editorial chamado Exame Invest, e nesse editorial a gente começou a colocar uma produção assimétrica de editorial de mercado financeiro dentro desse espaço. E hoje em dia é a nossa editoria número 1. Então, assim, a gente tem ali um target, a gente tem um objetivo. A gente consegue direcionar para ali, maravilha. Mas a rigor, cara, não adianta, Brunão. Você tem que ter várias opcionalidades. Você tem que ter aquela baixa frequência que o sujeito é super engajado e é muitas das vezes até polêmico, não é todo mundo que gosta, pelo contrário, lá o nosso Paulo Francis. Você tem que ter o canal de alta frequência, que é o tempo todo mandando headline, o que tá acontecendo, e o sujeito ali tá updated, cara, beleza. Você tem que ter o outro, que, cara, é um headline mais provocativo, mas por outro lado, o teu negócio em SEO vai bombar. Então não adianta, cara, é um Tetris esse negócio. É um Tetris e você tem que estar experimentando o tempo todo, tunando esse troço, né? Interminável, assim. E aí, você falou ali um pouco de questões orgânicas. Cara, como é que você acha que você vai ganhando corpo, vai tendo reconhecimento dessa nova posicionamento com o público que, de novo, é aquilo que a gente falou, né? A Exame é uma marca antiga, eu acho que até, assim, o rebranding é fabuloso, eu acho que manteve, né, a seriedade dela com uma super, vamos dizer assim, jovialidade, uma coisa moderna. E como é que você a ganhar espaço, assim, nesse mundo frenético, cara? Eu sei que a gente já passou um pouco por essa questão, mas o que você tá imaginando, assim, de caminho? Cara, são dois, né? Eu vou falar uma obviedade, mas na real é isso. Capilaridade, quanto mais audiência, mais eyeballs, melhor. E também qualidade, impacto. Você tem que ser diferente, não adianta. Então, primeiro, você conseguir ser aquele sujeito ali, o first mover, o cara do furo, o cara da opinião, o sujeito do direcionamento, cara, é muito importante. Isso daí, sem isso a gente não vive. Se a gente virar só um repositório de, por exemplo, notícias que saem em agências, a gente perde a nossa alma, a gente perde o nosso DNA, a gente morre, cara. E nisso a gente efetivamente tem até um produto muito bacana chamado Exame In, que é justamente um produto só de furo de breaking news. E esse produto tá fazendo, cara, um super sucesso. Ele é muito bom em relação a posicionamento, em relação a um produto mais ali qualitativo, diferenciado, muito formador de opinião, fica de olho, fica antenado nesse produto. E por outro lado, capilaridade. Aí, cara, capilaridade é você ter o produto adequado para isso. Pô, newsletter. Cara, newsletter é um negócio, você tem empresa que só faz newsletter nos Estados Unidos, que abriu capital e vale bilhão. Então, esse negócio é uma super máquina de geração de lead qualificado. A gente hoje opera 7 newsletters diferentes. A gente tem uma newsletter que é ali muito inspirada no Five Things da CNN, que são basicamente 5 minutos de leitura, você já começa seu dia zerado, sabendo o que ocorreu de mais importante até ali, o que vai ocorrer no dia. A gente tem uma newsletter só de mercado financeiro, a gente tem uma só de lifestyle, tá? A gente tem esse produto de breaking news, que é o Exame In. Então, cara, para essa questão da capilaridade, quanto mais produto você conseguir oferecer, cara, melhor, tá? E a qualidade você nunca pode perder. E vem cá, você como CEO, o que você faz aí para manter atualizado? Eu vejo que você tá super up to date, assim, você, vê desde o Paulo Francis a falar de infoproduto, SEO. Cara, com o que você se preocupa mais hoje, assim, para não perder um pouco do fio da meada? Cara, eu gosto muito de conteúdo, Brunão, então pra mim tá sendo uma cachaça isso aqui. Acaba que eu faço muito benchmark, cara, com Financial Times, Wall Street Journal, com essas empresas de newsletter, PitchBook, Morning Brew. Acaba que, cara, eu leio muito, tá, do que tá acontecendo e, principalmente, cara, jornalismo. É engraçado isso, né, que o jornalismo, produto, eu tenho ficado muito antenado nisso, vendo esses produtos editoriais mais antigos. O jornalista, ele nunca vai ser disruptado, né? Aquele frio ali na barriga da breaking news, do comentário, do posicionamento, e isso daí, cara, nunca vai ser disruptado. Então, de certa forma, eu adoro esse tipo de coisa. Eu fico aqui, boa parte do meu dia fazendo benchmark, tendo acesso a outros tipos de conteúdo aí fora da nossa plataforma, cara. E é bem bacana, viu? Hoje em dia, é até curioso, cara. Eu vi uma frase outro dia, eu não me lembro quem foi, se foi o Martin Sorrell, do mundo de publicidade. Eu acho que foi ele. Ele falou um negócio que foi interessantérrimo, que ele falou, cara, pela primeira vez, o mundo, ele sempre viveu uma assimetria entre conteúdo disponível e pessoas para terem acesso a esse conteúdo. Você tinha muito mais pessoas e muito menos conteúdo. Hoje em dia, esse negócio se inverteu. Hoje em dia, você tem muito mais conteúdo, o número de pessoas é limitado para a quantidade de conteúdo que existe. Então, cara, hoje em dia, mais que nunca, a qualidade é primordial. E é engraçado, né, cara? A gente tava lendo um livro aí, o cara falava muito sobre a questão daquelas verdades que todo mundo repete, né? Sei lá, apareceu o YouTube, não sei quem vai quebrar, o cinema vai quebrar, né? Tem sempre essas coisas que a gente fica repetindo porque a gente acha que uma coisa pode afetar a outra. E essa questão do
conteúdo, ela é meio que inexorável, né, cara? Você olha, assim, conteúdo de qualidade, óbvio que existe um desafio da forma, né, desafio do canal, né, de você encontrar, né, ter um super matchmaking, mas, cara, conteúdo, por mais que tenha essa briga muito grande, realmente, de produtores, né, engraçado que uma vez eu escrevi um artigo, aliás, galera, só pra lembrar aí, tem uma coluna na Exame, hein, acabei de publicar a minha lá, mas uma vez eu escrevi um artigo, acho que foi até pra Playboy, cara, sobre a questão da profusão de capacidade produtiva de conteúdo. Ela começa justamente quando os blogs aparecem, né, porque antigamente só portal conseguia publicar, né, portal não, na verdade portal, né, ele é uma transposição já de grandes veículos de mídia tradicional, né, então são os primeiros casos a botarem, mas realmente essa questão de você conseguir, de você poder produzir conteúdo, e hoje em dia é mole, né, cara, se você olhar, pô, eu tô fazendo conteúdo aqui, né, eu tenho minha própria emissora, vamos dizer assim, mas onde vocês estão chegando, que é realmente, cara, o que é de qualidade, né, e eu acho que isso é uma coisa que, inclusive, na Globo a gente sentia muito, que era o seguinte, a gente ficava preocupado, né, de estar essa profusão de fontes, mas em algum momento, quando começaram a aparecer muitas fake news, e não é de hoje, uma coisa que apareceu quando a gente foi lançar o G1 é o seguinte, enquanto não sair no G1, enquanto não sair no Jornal Nacional, eu não acredito. Então, você vai ver que as sutilezas da tua relevância, elas vão aparecendo e cabe um pouco a você saber aproveitar isso para posicionar o teu produto de uma forma mais aderente, né? Então, eu entendo que você está falando aí da questão do volume de produtores de conteúdo, né? A barra, né, cara? Totalmente, o Brunão. E é engraçado, né, cara, que é o que a gente tá falando, o bom jornalista, ele nunca vai ser disruptado. O sujeito ali que tem fonte séria, que tem acesso à informação e principalmente tem o discernimento, né, o bom senso de absorver essa informação e de fato imprimir uma narrativa ali fidedigna, cara, isso nunca vai acabar. Nunca. Absolutamente. Verdade. E olha só, olhando pro futuro, pra fechar aí, que eu sei que... Imagina, cara. Prazer aqui, pô. Que isso. Onde é que você imagina, assim, a Exame daqui a uns 5 anos, cara? Assim, você olha assim, onde é que você quer ver ela? Cara, legal. Olha, a Exame, especificamente, eu acho que é um case muito bacana de marca, tá, cara? De construção de marca. Na verdade, o Grupo Abril, quando ele começou, ele montava as marcas, mas assim, não era a marca pela marca. Montava, na verdade, um canal. Então, pô, vou falar de negócios, mas sendo que vou falar de negócios no mundo iniciativa privada, Estado de Direito. Bacana. É Exame. Agora eu vou falar de sociedade e de política. É a Veja. Agora eu vou para a parte dos hobbies. Aí você tem lá Casa e Jardim, você tem a Quatro Rodas, etc. Então a Exame, não de maneira muito mais intuitiva do que premeditada, teve uma construção de marca, cara, muito interessante. Pô, isso é nítido, isso é visível, é uma marca aspiracional, a gente fala com muito formador de opinião e, pô, todo mundo quer estar aqui no clube da Exame, digamos assim, pô, você é um cara nota 1000 e, pô, tem que estar aqui escrevendo com a gente. Então, é um negócio, cara, muito bacana. Então, o que eu vejo, cara, é a gente conseguir derivar essa marca para muita coisa. Tem um case, obviamente, não é tão comparável, mas que eu acho que é o que usa muito bem a marca, que é a Disney, né? A Disney você tem desde experiência, digamos assim, que são os parques temáticos, cara, até profusão de material audiovisual, de produto físico e etc, cara. Então, eu imagino para Exame, cara, justamente isso, ser um business que, na verdade, ter uma marca e aonde essa marca tiver aderência, cara, a gente vai colocar, nem que seja, putz, cara, agenda física para as pessoas anotarem ali o to-do deles, até efetivamente um canal de conteúdo online, que é o que a gente faz. Animal. Pedrão, obrigado. Deixa aí aberto aí o canal, literalmente tem o microfone aí pra você dar um recado pra galera, fala o que você quiser aí. Pô, Brunão, eu que agradeço a honra, você já é de casa, então, pô, foi um papo que eu me senti super à vontade, não tive nenhuma daquelas formalidades de live, etc. Foi maravilhoso. Pô, trocar essa ideia contigo, cara. Pô, sua coluna tá demais, inclusive, bacana você ter citado, que pra gente é um super orgulho. Pô, cara, esse mercado aí tanto de infoprodutos quanto de conteúdo digital, você, pô, foi um cara que foi precursor nesse negócio, todos os caminhos levam a você. Então, cara, muito obrigado aí pelo espaço, cara, e sempre disponível aí, bicho, no que precisar. Show. Pedrão, obrigado de novo e um abração pra você, tá, cara? Abração, cara. Tchau, tchau. Valeu.